como que as mudanças impactam na nossa personalidade. Impacta numa personalidade ou se impacta numa personalidade? As mudanças impactam muito numa personalidade. Os fatores externos, eles acabam trazendo para nós acaba nos impondo uma nova maneira de viver. Estamos aí numa fase não muito gostosa, né, do Covid, onde muitas pessoas estão aí se resguardando, ficando em casa, tendo que adaptar o home office, tendo que adaptar uma rotina com o filho, tendo que adaptar uma vida toda para caber nesse nosso novo contexto. E isso é fácil? Isso não é fácil. É lógico, uma fração pequena de pessoas tem aderido muito bem a esse modelo, né? O home office, trabalhar em casa, etc e tal. Mas a maioria das pessoas tem sofrido muito com isso. Por quê? Porque nós precisamos do contato. Ainda mais nós brasileiros, né? Nós precisamos muito, nós gostamos muito, nós somos acostumados desde muito pequenos com esse contato humano, com esse calor humano, com o abraço, com o beijo, com o cheiro, né? A gente gosta disso. E de repente isso foi tirado de nós. E aí o que acontece? A gente sente muito, a gente sente bastante. No começo é mais difícil, depois a gente passa por uma crise existencial, principalmente quando a gente para de ter resultados no profissional, o nosso relacionamento não fica legal, a gente começa a descontar nas pessoas que a gente ama, a gente vê que o equilíbrio emocional não tá muito favorável e depois as coisas elas se acertam novamente. Mas todas as circunstâncias da nossa vida são assim, se vocês pararem pra pensar. Lá, quando você era bebê, você foi querer falar, você falou errado e você tentou de novo e você aprendeu a falar. E dependendo dos estímulos que você teve na sua vida, inclusive, você se tornou uma pessoa que se comunica muito bem ou uma pessoa que tem um pouco de timidez na comunicação. Mas você foi influenciado por eventos que aconteceram nesse meio tempo. A mesma coisa no andar. Você tentou andar, você não andou de primeira. Você caiu, machucou o bumbum, machucou o joelho, tentando engatinhar. E aí o que aconteceu? Você reergueu e você tentou novamente. E deu certo? Talvez não. E você tentou de novo, até você aprender de fato a andar. E a mesma coisa acontece quando você cresce um pouco e vai tentar se relacionar. Então o que acontece quando você vai tentar se relacionar? Alguns relacionamentos são bacanas, outros amiguinhos já não gostam de você. E aí o que você faz? Ou você cria uma expansividade para as pessoas, ou você fica mais resguardado de relacionamentos. Depende muito do que te aconteceu. E aí você vai se relacionar depois amorosamente com alguém. E aí você descobre que você gosta desse caminho ou que você prefere o outro, que esse perfil te agrada, aquele perfil nem tanto. Mas com as experiências. Pois veja bem, se você olhar pra trás, você caiu pra caramba. Se você olhar pra trás, você falhou muito até você conseguir. Se você olhar pra trás, aconteceram mais eventos que poderiam te parar, mas não te pararam. Por quê? Porque o movimento da vida, ele sempre é pra frente. O movimento da vida, ele sempre é um caminho de evolução. Por mais que você caia, a vida vai te empurrar pra frente. Tem uma frase, que ela é até engraçadinha, mas é basicamente isso. Até um pé na bunda te empurra pra frente. E é real. As coisas, elas sempre acontecem pra gente caminhar pra frente. Se você tá dando um passo pra trás, é pra pegar impulso real, porque você pode ver lá na frente, o negócio vai vir com muito mais grandiosidade, com muito mais coisa boa, com muito mais luz, com muito mais energia. E vai fazer sentido pra você em algum momento. Vocês já sentiram isso? Em algum momento da vida, vocês acham que, nossa, tá muito difícil, eu tô sofrendo pra caramba, as coisas estão pesadas pra mim. Mas depois acontece um evento tão grandioso que tudo aquilo que foi difícil faz sentido. Começa a fazer sentido. Você não se encaixa em vários trabalhos, de repente você se encaixa super em um trabalho que você não se encaixaria, inclusive, se você não tivesse passado pelo que você passou. Você não estava pronto. De repente você se vê num relacionamento maravilhoso e todos os outros, na sua concepção, não foram tão bons. Poxa, olha o que você precisou passar para chegar nessa maturidade de relacionamento. Olha o que você precisou passar lá atrás para você hoje andar, correr. Olha o que você precisou errar
lá atrás para hoje você se comunicar, falar do que você pensa, do que você sente. Olha o tanto de coisa que precisou acontecer lá atrás para hoje a sua vida fazer sentido e você se encontrar aonde você está. Ou seja, por mais que os eventos ocorram de uma forma que muitas vezes não são satisfatórias, lá na frente as coisas fazem sentido, lá na frente as coisas começam a melhorar e você começa a visualizar o seu passado como um aprendizado. É sempre assim. Ou seja, olhando para trás diante de tudo que a gente já passou, qual evidência nós temos de que essa nossa fase, de que o que nós estamos passando hoje não é algo passageiro? Nós não temos evidência. Nós não temos evidência de que nós não vamos conseguir superar. Nós não temos evidência de que nós não vamos conseguir dar um passo à frente. Nós não temos evidência que a gente não vai conseguir ir, nossa senhora, lá, voar. Eu trouxe um termo técnico assim pra vocês, que na verdade eu dei uma adaptada, porque eu não sou a favor de trazer muitos termos técnicos, porque nem sempre as pessoas elas conhecem. E eu tenho que passar a informação pra vocês. Esse é o meu trabalho. E aí, o que acontece? Você tem alguém do seu lado, essa pessoa do seu lado, algum familiar seu, enfim, você e todo mundo. Nós temos um potencial gigantesco. Gente, guarda isso. Então, vamos lá. Todo mundo tem um enorme potencial. Um potencial gigantesco, assim, um potencial muito grande, sabe? De conseguir realmente o que vocês quiserem. Só que sabe o que a gente faz com esse potencial? A gente coloca ele pra dormir. Ele tá lá, dormindo. Às vezes, ele até sonha. Você não fica na sua imaginação, pensando no que você vai conquistar, imaginando o que você vai conquistar pra tua vida? Então, você tá sonhando. Seu potencial tá dormindo e tá sonhando. Mas ele tá louco. Ele tá com muita vontade. Ele tá desejando do fundo do coração dele ser despertado. Nós pegamos o nosso potencial e colocamos pra dormir. Nós fazemos ele dormir. Colocamos pra ninar nosso potencial. E esse potencial, ele precisa ser despertado. Ele precisa estar com você todas as vezes que você precisar, acordado e a postos. Ele precisa estar com você sempre que você desejar. Com você, pronto. Ele precisa. E você tem toda a capacidade de fazer isso. Você tem. É só você ter a coragem de acordá-lo e também encarar o que tudo isso te traz na tua vida. Porque vai ser fácil 100% do tempo? Não vai ser fácil, mas é totalmente possível. Tudo que eu tô falando tá fazendo sentido? Vocês estão pensando numa escala de 0 a 10. Quanto vocês estão refletindo sobre o que eu estou falando? Coloquem aí nos comentários que vai ser muito bom pra mim. Eu vou realmente ficar muito feliz. Tem uma indicação pra vocês de filme, tem no Netflix. Eu assisti não faz muito tempo não, acho que foi pouco mais de um mês. Inclusive, eu já indiquei no Instagram, né? Que chama O Vendedor de Sonhos. É uma obra do Augusto Cury e é um filme maravilhoso. Por que eu tô trazendo pra vocês pensarem, pra vocês assistirem esse livro? O cara, é basicamente assim a história, tá? O cara era muito rico, ele tinha empresas, ele era muito rico, ele tinha um potencial muito grande pra fazer negócio, pra fazer dinheiro. Só que ele não tinha tempo pra família. Então, assim, a filhinha dele sempre pedia pra ele tempo, sempre pedia presença pra ele. Ele chegava, a filha já tava dormindo, a mulher dele também, bem assim, deixada de lado. E aí, o que acontece? Em uma das viagens que ele vai fazer em família, toca o telefone dele e ele precisa voltar para uma reunião. Na verdade, ele não precisa, ele opta por isso, né? Porque ninguém é obrigado a nada. Mas ele opta em voltar para essa reunião. E ele fala para elas irem. Vão vocês. Não me recordo se ele chegou a citar que depois ele ia ou não. Mas enfim, liberou elas para irem. Elas ficaram muito chateadas, porque elas iam sozinhas novamente, né? Como toda a vida delas, elas acabaram passando. E aí o que acontece no meio desse... Ele entra no carro pra ir pra reunião, o avião, que tá a mulher e a filha, explode. E as duas morrem. E ele se vê sozinho, sem nada. Por quê? Porque por mais que ele conquistou algo, por mais que ele criou um patrimônio que de alguma maneira inconscientemente era pra elas, mas era de uma maneira um pouco mais, né, fria. Ele tinha outras pretensões. Mas por mais que ele tivesse esse patrimônio, sem a família dele não tinha nada.
E aí ele se viu assim, ele viu que a vida dele realmente não valia, que tudo que ele fez não valeu, porque ele perdeu o maior patrimônio de vida dele. E aí o que aconteceu? Ele decide virar mendigo, por livre e espontânea vontade, e acordar as outras pessoas para a vida. Ele decide, de um fato extremamente doloroso, levar um pouco de luz, levar um pouco de caminho, despertar o potencial dos outros. E assim ele faz. E assim isso vira a lição de vida dele. É um filme brasileiro, um dos melhores filmes brasileiros que eu já assisti. Chama O Vendedor de Sonhos, é uma obra do Augusto Cury. E eu sugiro de verdade que vocês assistam e que vocês visualizem. Pois bem, a qualquer momento a nossa vida, ela pode mudar. Ela pode ter uma reviravolta e as coisas começarem a ter um outro sentido. Só que não é o que te acontece que determina aonde é que você vai chegar. É o que você faz com o que te acontece. Entende? Se você cair, você pode ficar no chão, mas é uma escolha tua. Como você pode levantar. Se você se machucou, você pode se cuidar a ponto de se curar. Você pode retomar. Você pode, enfim, dá pra você fazer um monte de coisa. É só você tomar uma decisão. Então a vida não é o que nos acontece, é o que a gente faz com o que nos acontece. Então eu sugiro de verdade, quem já assistiu esse filme, inclusive, me fala, porque, cara, é muito legal a forma como ele pegou isso pra ele. É lógico, a dor dele existe, ele nunca vai se perdoar pelo que aconteceu, é muito difícil pra ele, mas ele decidiu ser um marco na vida de outras pessoas diante disso. E ele decidiu que mesmo com o sofrimento dele, ele ia fazer com que outras pessoas não sofressem. E isso é muito bacana. Gente, a tomada de consciência, ela muda tudo. Uma tomada de consciência muda uma vida. Uma tomada de consciência vira uma chave. Uma tomada de consciência faz com que você se veja em um outro cenário, muito, infinitamente mais favorável para você. Mas para isso, você precisa colocar na tua cabeça que o autoconhecimento é o que realmente vai fazer com que você tenha uma nova direção. O autoconhecimento é o que pode fazer com que você consiga visualizar as coisas de uma outra maneira. Por quê? Por mais que eu te fale e te traga conteúdos, se você não estiver aberto, de nada vai adiantar. Se você não tomar consciência do que você precisa mudar, de nada vai adiantar. Então a tomada de consciência ela é fundamental para o processo de mudança. E para isso, vocês precisam separar o joio do trigo. Entender que nós temos sim algo a desenvolver e que nesse meio período você vai parar para analisar tudo que você tá deixando de lado para fazer com que o seu potencial continue adormecido. Porque a ideia é fazer com que ele acorde. No final do processo, a ideia é fazer com que ele acorde. E como que ele faz para acordar? Vamos então ao nosso conteúdo teórico. Se eu olhar para baixo, é porque assim, eu não quero deixar de passar nada para vocês. Então eu realmente fiz várias anotações e eu quero trazer tudo que eu coloquei pra vocês de verdade, não quero deixar nada de lado. Então vamos lá. Primeiro, o que você precisa mudar na tua vida? Vou repetir o que eu falo praticamente todos os dias. Pensamento gera sentimento, sentimento gera comportamento. Pensamento gera sentimento, sentimento gera comportamento. Se eu pensar positivo, vou sentir positivo, vou me comportar positivo. Se eu pensar negativo, vou sentir negativo, vou me comportar negativo. É uma regra que, assim, não tem como você mudar. Só que, diante de como você se comporta, você se coloca ou não numa situação. Então, se você se comporta como positivo, você tem resultados positivos, fica muito mais fácil de você ter pensamentos positivos novamente. Agora, se você se coloca como positivo, mas não tem muitos resultados positivos, pode ser que você dê uma recaída, volte algumas casas e os seus pensamentos, eles fiquem um pouco mais negativos. Esse é o processo normal. Só que você precisa começar a tomar consciência disso. O que você precisa mudar na sua vida? O que você precisa deixar de lado na sua vida? Qual item pesado da sua mala você precisa tirar da mala? O que você precisa acrescentar na tua vida de bom? E o que você precisa tirar da tua vida de ruim? O que temos de ruim? Temos lembranças que não nos favorecem, nós precisamos perdoar. Se você tem uma lembrança que toda vez que você volta você sente uma angústia, você precisa de perdão, você precisa perdoar. O que você precisa perdoar? Quem você precisa perdoar? Nós temos saúde e disposição.
como uma das nossas áreas da vida. Dentro ali de qualidade de vida, você tem saúde e disposição. O que você precisa mudar dentro da sua saúde e disposição para você ficar melhor nessa sua área? Nós temos desenvolvimento intelectual. O que você precisa entender ou estudar para você ser melhor nessa área? Nós temos equilíbrio emocional. O que é que você precisa escolher na tua vida para você ter mais equilíbrio emocional? Lembre, equilíbrio. A gente visualiza equilíbrio emocional como estar bem 100% do tempo. Não é. É equilíbrio. Eu tenho alegria, eu tenho tristeza. Eu tenho alegria num dia, eu tenho tristeza no outro. Mas eu consigo equilibrar a minha vida mesmo sentindo essas duas coisas. Porque o excesso de alegria é euforia. O excesso de tristeza é um estado depressivo. Então eu consigo manter a minha vida, os meus resultados, eu consigo manter os meus relacionamentos, mesmo estando com alegria num dia e com tristeza no outro. Isso é equilíbrio emocional. Não pense que ter equilíbrio emocional é não sentir tristeza, não sentir medo, não sentir raiva. Isso é impossível, você é um ser humano que sente alegria, tristeza, medo, raiva. Mas você precisa equilibrar os seus sentimentos para você conseguir tocar a tua vida. Você precisa trazer para uma esfera mais racional para você conseguir equilibrar a tua vida. E aí você consegue equilibrar a tua vida. Isso é equilíbrio emocional, tudo bem? Então, na área de equilíbrio emocional, que escolhas você precisa fazer para a tua vida para você conseguir ter mais equilíbrio emocional? Cara, se você tá num ambiente que te faz muito mal, saia! Se você está numa situação que você está se sentindo mal, saia! Se tem algo lá no passado, gente, 5 anos atrás, 10 anos atrás, a gente vai trazendo, que você precisa perdoar, perdoe! Se você precisa respeitar uma situação, respeite! Se você precisa parar de controlar uma situação, solta o controle, sabe? A vida, ela é leve. Olha aqui o que a gente tem. Cara, se você olhar para sua volta, você vai ver a infinidade de coisas coloridas e leves. Você tem o ar que você respira, eu também tenho, todo mundo tem, é de graça. Você tem essa cor, você tem essa luz, aonde quer que você esteja. Todas as suas aflições, elas são geradas por você. Não é por aqui. Então, o que acontece? Saúde e disposição, o que você precisa mudar? Desenvolvimento intelectual, o que você precisa mudar? Equilíbrio emocional, o que você precisa mudar? Área profissional, a sua realização no que você faz profissionalmente, o que você precisa mudar? Os seus recursos financeiros, quais são os pensamentos que você precisa ter para você lidar melhor com essa área da sua vida? A sua contribuição social. Muitas pessoas precisam de nós precisamos de troca, nós precisamos de energia, nós precisamos de fluxo. A sua contribuição social, que pé que tá? O que dá pra fazer pra melhorar isso aí? Saindo de profissional, indo pra relacionamentos. Família, como que é a sua relação com a sua família? Geralmente, muitos dos nossos problemas de vida estão ali, enraizados na nossa família. É só mudar a forma de você visualizar as pessoas da sua família que você consegue mudar essa sua realidade. Então, como que eu mudo a forma de eu visualizar a minha família? Eu mudo respeitando. Eu mudo entendendo que existem tipos diferentes de temperamento. Eu mudo a minha forma de visualizar a minha família entendendo que eles dão o que eles têm. Assim como eu também dou o que eu tenho. Eu não sou melhor que ninguém. Você não é melhor que ninguém. Quando a gente começa a respeitar o outro, você já começa a melhorar um pouco da sua relação com a sua família. O que você precisa melhorar na sua relação com a sua família? Desenvolvimento amoroso. Como é que tá teu coração? Tem algo que você precisa perdoar? O que você tá esperando pra perdoar? Você peca, eu peco, todo mundo peca. A gente precisa colocar na ponta do lápis o que nos faz feliz, o que nos entristece e ter a coragem de fazer escolhas. Mas se existe algo que nos faz feliz e tivermos um evento que nos fez infeliz, a gente não pode generalizar. Porque a partir do momento que a gente generaliza, a gente começa a ter uma visão distorcida das coisas. Quando eu começo a generalizar, então um fato isolado, eu generalizo, eu olho a situação de uma forma distorcida. Eu não olho ela como ela realmente é.
Então, no seu relacionamento amoroso, o que tá faltando pra você ser feliz? Tenha coragem. Às vezes a gente não tem coragem de buscar ser feliz, sabia? Verdade. Amigos, sua vida social, seus amigos. O que te falta pra ter amizades mais duradouras e gostosas que fazem sentido pra nossa vida? Nós temos amigos para todos os nossos momentos. Então você tem aquele amigo que você sabe que é um amigo mais confiável, que você pode abrir seus sentimentos e que ele não vai ter julgamento. Você tem aqueles amigos que você sabe que são amigos para dar uma volta e que vai ser extremamente divertido quando vocês saírem. Tá tudo bem se limitar àquilo. Você sabe que você tem amigos que são praticamente da família, que você pode trazer para dentro de casa. Pode ser que seja só um, mas existem pessoas assim e você pode trazer só ele para dentro da sua casa. Nós temos amizades para tudo, nós temos relacionamentos para a vida, cada um no seu devido lugar. A gente só não pode tirar um e colocar no lugar do outro, mas cada um tem sua função. O que você pode fazer para melhorar o seu ciclo de amizades, por exemplo, e a sua vida social? E aí, indo para nossa última área, nós temos criatividade, hobbies e diversão. O que você tem feito por você? A vida não é só cobrança, não. Você tem que ter um hobby, você tem que ter algo que, tipo assim, te relaxe, sabe? Que faça com que você se sinta bem. Você tem que se divertir, você tem que dar boas risadas. O que você precisa fazer para voltar para sua área de hobbies, diversão, a sua área gostosa da vida, ela voltar a ser colorida para você? E nós temos a espiritualidade. Então, a espiritualidade é muito importante. Eu não sei o que você acredita ser supremo na sua vida, mas de qualquer maneira, espiritualidade, ela é muito importante para nós. E você precisa se apegar em algum tipo de fé. Nem que essa fé seja no amor, por exemplo. Se você não acredita em um ser supremo, você pode se apegar no amor. Mas a espiritualidade, ela te conecta com a paz, com a harmonia, com o amor, com o perdão. E isso, sentir tudo isso e ter tudo isso dentro de nós, é irradiar energia pro mundo. Tá fazendo sentido tudo que eu tô falando pra vocês? E vocês estão anotando tudo que eu tô falando? Me falem aí, tá? Então tá, Tati, já vi mais ou menos o que eu preciso pra minha vida, já pensei aí no que eu preciso fazer por mim. Agora, como é que eu faço isso daí? Bom, agora é o seguinte. Nós temos um processo de mudança que depois que você entende, ele fica muito simples, assim, sabe? De você aplicar na tua vida sempre que você precisa. É o seguinte, vamos imaginar uma coisa, tá? Você acordou, eu sempre uso esses exemplos dos meus coaches, se eles estiverem ouvindo, eles vão saber disso, eles vão lembrar disso. Acordou pequenininho, você lá tem, sei lá, seus 7 anos, 8 anos, idade do meu filho Pedro. E aí você vai tomar café da manhã com a sua família. Você vai tomar café da manhã com a sua família, aí você pega lá uma caixinha de suco de uva, sabe? Aqueles bem concentrados, tipo uma guari, sei lá. E aí você coloca no copo. No que você vai colocar no copo, você derruba o suco de uva. E você tinha colocado o uniforme pra ir pra escola, aí você derruba na toalha, você derruba na tua blusa, você derruba. Vocês estão no banho de suco de uva. Qual vai ser a reação da sua mãe? Qual vai ser a reação do seu pai? Qual vai ser a reação do seu cuidador? Fala aí pra mim. Me contem. Qual seria a reação? Acordou, tá tudo pronto, foi lá, derrubou o suco em tudo, sujou tudo. O que eles vão fazer? Me contem. Alguns pais, eles podem falar assim, nossa, toma cuidado, vai lá se trocar, etc e tal. Mas a maioria tende a falar assim, tá vendo só? Por que é que você foi pegar esse suco? Por que é que você foi se atrever a colocar no copo se você sabe que você derruba? Tudo que você põe a mão, você derruba. Cara, a criança, ela tá tendo eventos. Acontece isso, ela tem um eventão. E esse super evento se torna uma crença, cara, na cabeça dessa criança. E essa criança pega e fala assim, nossa, eu realmente acho que tudo que eu coloco a mão pra fazer, eu não consigo finalizar, eu não consigo fazer corretamente, eu não consigo dar andamento. E sabe o que acontece? Essa criança cresce com essa crença. Ela cresce que tudo que ela põe a mão não dá certo. Isso é uma crença. E quando ela te para, é uma crença limitante.
Então, quando eu perguntei pra vocês o que vocês precisam mudar nesse contexto de vida, eu tô questionando quais são as crenças que vocês precisam quebrar dentro desse processo de mudança. Quais são as crenças que você precisa quebrar dentro desse processo todo de evolução que você quer pra tua vida. A partir do momento que eu reconheço quais são as minhas crenças, o que eu quero mudar na minha vida, tá vendo? Um monte de mãe ia surtar. A partir do momento que eu vejo quais são as minhas crenças, o que eu faço com elas? Eu descongelo elas. É como se eu tivesse, lembra do nosso potencial que a gente coloca pra dormir? Então é como se a gente acordasse ele. Quando a gente descongela as nossas crenças, a gente acorda o nosso potencial. E aí o que acontece nesse processo todo? É simples assim, descongelei as minhas crenças, pronto, acabou. Não é assim, tá? Então, primeiro passo, eu descongelo as minhas crenças, então o que eu faço? Eu começo a me preparar para reconhecer que eu preciso mudar. Então, me preparo para reconhecer que a mudança é necessária, tá bom? Então, vamos imaginar, saúde e disposição, dando um exemplo, tá? Eu cheguei à conclusão de que eu preciso me alimentar melhor. Show! Quais são as crenças que estão relacionadas na minha alimentação? Que eu preciso quebrar. Então, por exemplo, uma crença que muita gente acaba tendo e levando pra vida, né? Come, eu vou comer só hoje porque, né, eu preciso aproveitar. Eu mereço comer uma coisa gostosa. Mesmo que isso te faça mal, você acredita que você merece. Porque aquele prazer, você precisa sentir o prazer de comer algo gostoso. Isso é uma crença. Então, eu quero mudar a saúde e disposição. Quais são as crenças que você tem relacionadas ao processo de mudança? E aí, diante disso, você quebra as suas crenças. Porque aí você quebrando um pensamento, você muda o pensamento, você muda o sentimento, você muda o comportamento. Primeiro eu descongelo. O que eu quero fazer? A gente chama esse processo mesmo de descongelamento. O que eu quero mudar na minha vida e quais são as crenças que estão enraizadas nela. Se você parar pra... como que eu faço pra identificar as minhas crenças? É só você procurar as desculpas que você dá pra não mudar. Geralmente elas podem estar ali, nas desculpas que você dá pra não mudar, tá? Então as crenças elas podem estar ali sim. Segundo passo, você vai entrar numa confusão. Até porque foi uma vida toda agindo dessa maneira. Foi uma vida toda vendo sentido no que você estava fazendo. Ou pelo menos sentindo o que você estava fazendo. E aí, agora você tem que parar e pensar se aquilo lá faz sentido e chega uma hora que você entende que não faz sentido. O que você faz? Você entra em conflito com você mesma. Você entra em conflito com o que te ensinaram. Você entra em conflito com o que você entende de amor e criação. É onde você começa a entrar em confusão. Muitas vezes a gente pode entrar em crise. A gente pode ter que se recolher um tempinho, a gente pode ficar muito pensativo. Esse é o processo natural do descongelamento. É o processo natural do descongelamento. Quando você tá confusa, quando você tá agoniada, quando você tá muito assim, pensativa, pode reparar que você tá quebrando alguma crença sobre o que você verdadeiramente acredita em alguma área da tua vida. Quando você tá confusa, existe uma função nisso, que é de realmente organizar. Se você entra em confusão, entra em crise, você obriga a sua mente a pensar. Isso é muito importante, é uma fase muito importante. Então, descongelei uma crença, entrei em confusão, calma, é aí mesmo o caminho, tá? O negócio tá acontecendo. E aí depois disso, o que eu preciso fazer? Eu preciso congelar uma nova crença. Em cima daquela, você precisa trazer um sentido para tua vida. E você precisa o quê? Congelar algo novo. Você precisa trazer algo novo para tomar conta do seu comportamento de agora em diante naquela área. Quais são as crenças que você vai ter a partir de agora? Quais são? Por exemplo, um exemplo pequeno, mas muito simples. A sua família. Pega ali uma área da sua família, tá? Essa área da sua família, eu tenho muito conflito com a minha família, porque eles não me compreendem, eles não me entendem, tal. Show! Então, você quer melhorar? Quero melhorar, então beleza. Vamos lá, quais crenças você tem em relação a isso? Eu tenho que eles não me entendem, não me compreendem, não gostam da sua forma como eu toco a minha vida. Ok. O que você precisa entender e respeitar? Que tá tudo bem eles pensarem isso. Por quê? Porque eles têm um padrão de vida deles. E, obviamente,
Você não deve ter o mesmo. E aí, por conta disso, eles acabam se frustrando. Mas de quem é a frustração? É deles. Qual que é a história? De quem é a história? É deles. Então, o que acontece? Você precisa aprender o que está no teu alcance. Respeitá-los. O que está no teu alcance? Respeitar o espaço e o limite do outro. O que está no teu alcance? Respeitar a mentalidade do outro. Isso está no teu alcance. Ótimo, entrei numa confusão, porque não é fácil, né, respeitar. Não é fácil respeitar. Tá bom, mas a partir de agora você precisa colocar uma crença em cima disso. Qual vai ser a crença? A crença é que, mesmo eles não acreditando no meu, na minha vida, na forma como eu toco ela, o potencial é meu. A capacidade de mudar o meu cenário é minha. A responsabilidade também é minha. E eu os amo da maneira como eles são. Não tem coisa mais gostosa do que você se sentir amada pelo que você é. Não tem coisa mais gostosa do que você poder ser você num relacionamento e se sentir amado ou amada por isso? Pois bem, nós precisamos também dar vazão ao outro para ser quem ele é. Se ele é esquentado, cara, ele é esquentado, essa é a realidade. Se ele é uma pessoa que não respeita as outras pessoas, ele não respeita as outras pessoas, é a realidade. Mas é a realidade dele. A sua é de absoluto respeito. A sua é de amor, a sua é de gratidão, a sua é de perdão, a sua mala só carrega coisa boa. Se você precisar abrir sua mala, inclusive compartilhar com os outros, só tem coisa boa. Então o que nos cabe? O que nos cabe é o que a gente pode mudar. O que tá no outro, eu não consigo mudar. Então, primeiro passo, descongelamento. Pego a área da minha vida que eu preciso mudar e entendo qual crença eu preciso quebrar. Segundo passo, confusão. Sua cabeça vai entrar em piripaque, você pode entrar em crise, tá tudo bem. Esse é o processo natural. Terceiro passo, congelamento numa nova vida. Então, o que vocês vão fazer? Que exercício vocês vão fazer pra hoje, tá? Vou soltar lá no grupo do Telegram de novo, já tá lá, mas eu vou soltar de novo uma roda da percepção. Essa roda é a nossa ferramenta base de coaching e de desenvolvimento humano. É uma ferramenta, uma roda, onde você vai colocar lá como é que tá cada área da tua vida e o que você precisa mudar. Quando você colocar isso no papel, visualizar, você pode fazer isso no seu celular também, visualizar, você vai ver o que você precisa mudar na tua vida. E quais são as crenças que você precisa descongelar, entrar em confusão e congelar. Descongelar, entrar em confusão e congelar. Então, qual área da sua vida que exige mais atenção de você agora? Descongelar, confusão, congelar. Coloque isso na cabeça, descongelar, confusão, congelar. Descongelar, confusão, congelar. Coloquem isso na cabeça, tá bom? A gente descongela, forma confusão e depois se congela de novo. Quais são as emoções que esse processo ele pode causar? Então você pode ficar ansiosa, esse é um processo natural, porque a gente não sabe o que vem lá na frente. Mas, quanto mais você tiver uma crença bacana na tua cabeça, menos ansiosa você vai ficar. Porque você vai saber que, independente do que acontecer lá no futuro, você tá pronta. Então a ansiedade, ela é um pouco também de insegurança do que tá acontecendo com você, tá? E você pode também, eu tava fazendo umas pesquisas de saúde mental das pessoas, e 90% das consultas médicas, elas estão vindo de um resultado psicossomático, de um estresse nesse período de Covid. E tem muitas coisas que a gente não consegue mudar, sabe? Tem muitas coisas na nossa vida que a gente não tem controle. A grande maioria a gente não tem controle. Então, olhar pra dentro, acalmar o coração, entender o que você tem de bom pra oferecer pro mundo, nossa, esse é o maior presente que você pode dar pra você e pro mundo inteiro. Então, abre a tua mala, olha coisas boas, verifica o que sai e o que fica. Tudo bem? Então, pra hoje, o que eu tô trazendo pra vocês, mais assim. Vamos lá. Primeiro, o que eu vou tirar da minha vida em todas as áreas? O que eu vou tirar da minha vida? Que eu vou tirar da minha mala? Que peso eu vou tirar da minha mala pra que eu consiga carregar ela por muito mais tempo sem precisar abrir de novo? O que eu vou tirar da minha mala em todas as áreas da minha vida? Eu vou soltar no grupo do Telegram a roda pra vocês também, tá? E segundo passo, vocês precisam se comprometer comigo, que é o seguinte. Lembra que eu falei do equilíbrio emocional? Equilíbrio emocional é, independente se eu tô triste ou se eu tô feliz, eu consigo equilibrar a minha vida e tocar ela de uma forma boa pra mim. Eu não me destruo porque eu tô triste.
Eu não acabo com os meus resultados porque eu acordei triste. Não, eu tenho um equilíbrio emocional. Eu tenho alegria, eu tenho tristeza, eu tenho os meus problemas, mas eu consigo tocar a minha vida. E aí, galera, eu vou deixar isso pra vocês lá no feed, mas eu quero que vocês coloquem na cabeça de vocês uma frase que, assim, ela vai ser... ela vai guiar o nosso processo, tá? Uma frase muito bacana, que é o seguinte: eu me sentir confiante é uma parte normal do meu dia. Por quê? Nós achamos que a gente só se sente confiante quando a gente conquista alguma coisa, quando acontece algo na nossa vida que faz sentido. E não. Você se sente confiante porque você quer se sentir confiante, porque você quer acordar o seu potencial que tá dormindo. Porque você quer fazer acontecer na tua vida. É por isso que você se sente confiante. Porque você tem confiança no que você é capaz de gerar pra você mesma. É simplesmente isso. Porque você tem confiança no propósito que você tem na sua vida. Isso é um motivo pra você se sentir confiante. Então vamos lá. Eu me sentir confiante é uma parte normal do meu dia. Eu me sentir confiante é normal pra mim. Eu me sentir confiante é algo que faz parte de mim. Eu me sentir confiante é algo que está comigo 24 horas por dia. Ok? De 0 a 10, quanto vocês vão levar isso pra vida de vocês? Eu me sentir confiante é normal pra minha vida e pro meu dia. Eu me sentir confiante faz parte de mim. Eu me sentir confiante faz parte do meu processo de evolução. Eu me sentir confiante, eu exijo de mim mesma. Eu me sentir confiante a todo tempo. Isso faz sentido pra vocês? De 0 a 10, quanto que isso vocês vão levar pro dia e pra vida de vocês? Quando vocês estiverem fazendo os exercícios, quiserem tirar uma selfie maravilhosa, que vocês estão maravilhosas, que eu sei que vocês são maravilhosas, usa lá, coloca meu arroba que eu vou repostar aqui nos stories pra gente criar um movimento muito gostoso. Hashtag Poder Feminino, tá bom? Gente, tô soltando lá no canal do Telegram, tá bom? Pra vocês baixarem todos os arquivos. Inclusive no meu canal tem um monte de coisa, né? Vocês dão uma olhada lá porque tá todo o histórico salvo, tá? Um beijo!